Centralia, uma cidade fantasma que queima até hoje, envolvida por uma neblina densa com uma história triste. Fora as diversas lendas sobrenaturais, a verdadeira cidade de Silent Hill. Bom, se você é um fã dos games e do filme de Silent Hill, bem provável que você já tenha ouvido falar dessa cidade. E quem que não fica com a pulga atrás da orelha quando se depara com uma neblina densa? E essa cidade foi o que inspirou a adaptação do game para o cinema. O filme Silent Hill é uma adaptação do primeiro e do segundo jogo. Mostra uma Silent Hill bem diferente. A névoa que ocorre no filme é decorrente a um incêndio que ocorre no subsolo. Foi inspirado em uma cidade chamada Centralia, localizada nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Centralia tem uma história triste e horrível, de vários acidentes e massacres, desde sua inauguração até sua total destruição, por conta de pura falha humana e dos cuidados que poderiam ter evitado tudo isso. A história começa em 1841, quando foi fundada uma vila até então chamada de Centerville. Anos depois, um engenheiro de mineração se estabeleceu no lugar e assim surgiu a maior e principal fonte de renda do lugar, a mineração de carvão. Com isso, a vila teve um rápido desenvolvimento. Em menos de 25 anos, se tornou uma cidade e seu nome se tornou Centralia. As minas de carvão fez com que Centralia prosperasse e crescesse. Bom, mas como nem tudo é flores, essa cidade ia mais trazer desgosto do que felicidade. Existia uma organização chamada Molly Maguires. Era formada por mineradores holandeses. Esses, por sua vez, faziam vários atentados e crimes pelo estado da Pensilvânia. A partir daí, Centralia foi alvo de vários ataques por parte dessa organização, como assassinatos, sequestros, e num desses atentados, a organização matou o tal engenheiro responsável pelo desenvolvimento da cidade. E por muito tempo, Centralia foi atacada por essa organização, castigada até que tempos depois, 3 membros da Molly Maguires foram pegos e condenados à forca em público. Centralia estava com 30 anos de existência desde que era uma vila e já estava num ambiente nada agradável. Em 1908, um incêndio tomou conta de inúmeras residências. Uma grande tragédia que foi nomeada de o Grande Incêndio de 1908. Esse incêndio foi apagado com muito esforço e teve a ajuda dos moradores. Foi causado por essa organização, que também tinha o costume de incendiar as casas por onde passavam. Mas isso nunca foi provado. Felizmente, nenhuma morte foi confirmada, apesar dos prejuízos, estragos e várias casas destruídas. Mas o pior ainda estava por vir: o inferno por baixo de Centralia. A tragédia de 1908 não foi nada comparado com o que iria acontecer tempos mais tarde, em 1962, depois da cerimônia do Memorial Day, homenagem aos mortos da guerra. Era função dos bombeiros apagarem as chamas depois de tratarem de aterros sanitários, ateando o fogo. Porém, tinha um buraco no aterro que dava direto no subsolo, bem nas minas de carvão. Então as chamas se alastraram pelo subsolo e atingiu as minas, dando início a um verdadeiro inferno, que estava passando despercebido por baixo de Centralia. Quando perceberam o que estava acontecendo, tentaram amenizar os efeitos criando uma barreira de argila para conter o alastramento das chamas, mas já era tarde. Vendo que isso não funcionou, deixaram isso de lado, acreditando que poderia apagar as chamas desse incêndio a qualquer momento, e subestimaram a gravidade do problema.
Anos se passaram e, como consequências, rachaduras enormes se formaram nas ruas. Por essas rachaduras saíam gases tóxicos de monóxido e dióxido de carbono, assim como saíam de bueiros e qualquer vão que pudesse. Muitos casos de doenças foram registrados devido a esses gases. A vegetação começou a morrer devido à alta temperatura do solo. Algumas construções começaram a desabar e até um posto de gasolina foi medido uma temperatura de 70 graus Celsius, mostrando como estava a situação no subsolo. Um garoto de 12 anos quase morreu quando viu gases brancos saindo do seu quintal. E quando ele foi se aproximando para ver o que era, um buraco se abriu do nada embaixo dele e ele ficou preso sem poder sair, respirando aqueles gases, quase se sufocando. Mas felizmente foi salvo pelo seu primo que estava por perto. Enfim, isso chamou a atenção das autoridades, que em 1992 o governador afirmou que Centrália não era mais segura para seus moradores e declarou domínio de todas as propriedades e condenou todos os edifícios da cidade. Em 2012, o CEP da cidade foi removido e assim Centrália deixou de existir. Centrália foi excluída do mapa oficialmente. Depois de todos esses incidentes, ainda existiam as pessoas morando na cidade. Elas se recusaram a sair e isso deu início a uma briga na justiça, que durou muito tempo, mas que por fim elas acabaram ganhando a causa. O mais intrigante é que esses moradores acreditavam que não há perigo nenhum em morar em Centrália, que não há mais gases tóxicos saindo das rachaduras, pois o pouco do gás que sai, segundo eles, não oferece risco nenhum à saúde. Eles acreditam que tudo não passa de uma conspiração, um golpe do governo que inventou toda essa história e exagerou para ter todo o lucro das minas de carvão. Infelizmente, elas estão erradas, pois o fogo ainda arde lá embaixo e já está se alastrando para outras cidades vizinhas. A previsão de se extinguir é de mais de 200 anos. De 3.000 pessoas, não passa de 10 o número de moradores na cidade. Isso significa que há mais pessoas mortas do que vivas em Centrália, o dom de atrair a morte. Em 1948, o voo 624 da United Airlines saiu de San Diego com destino a Nova York. O avião acabou caindo entre Centrália e outra cidade vizinha. Toda a tripulação morreu de forma violenta devido à queda durante uma manobra quando sobrevoava a Centrália. O avião despencou numa descida rápida para a morte. Ele caiu bem em cima de fios de alta tensão de uma rede elétrica, deixando o cenário um tanto macabro. Equipes de emergência chegaram no local, mas não havia nada o que fazer. Os corpos estavam num estado de mutilação. Alguns puderam até ser identificados, mas a maioria estava impossível de se identificar. Então foram enterrados em cemitérios de Centrália, como indigentes. E eles têm dúvida até hoje desse incêndio no compartimento de carga. Coincidência ou não? Será? Cidade fantasma e o que sobrou dela. Não demorou muito para logo começarem a espalhar relatos sobre a cidade, sobre coisas sobrenaturais em Centrália. Há quem diga que existe coisas que não são desse mundo, habitando o lugar, coisas que não deveriam estar na cidade. Muitos têm medo das histórias que são contadas todos os anos. Visitantes vão até a cidade. Uns falam que não viu nada, que a viagem foi normal e tranquila. Outros já falam que viram coisas, como pessoas que apareciam vestidas com roupas de mineradores, coisas que apareciam do nada na névoa, sons estranhos vindo de lugar das casas, das tumbas que restaram abandonadas,
visões de seres estranhos andando pelo cemitério, fora a sensação de estar sendo vigiado o tempo todo. Com uma história tão trágica, não há de se estranhar que coisas estranhas aconteçam no lugar. Com a cidade fora do mapa, muitas casas foram abandonadas. Hoje, se você der uma olhada, o local está bem diferente. Você vai perceber que a cidade tem mais mato que casas. Uma das poucas coisas que não foram destruídas foram 2 cemitérios de Centralia, que estão intactos e em perfeitas condições, assim como a pequena e sinistra igreja da cidade. E se você perceber, ela é bem parecida com o do filme de Silent Hill, e que misteriosamente não tem nenhum arranhão sequer. No Google Street View, são poucas áreas que podem ser observadas. As partes mais devastadas e as mais sinistras são proibidas, assim como a Rota 61, que era a principal avenida que dava acesso à cidade. Essa está totalmente destruída e tomada pela vegetação. É nessa rota que as pessoas fazem suas visitinhas à cidade e deixam sua marca registrada no chão da rodovia, principalmente os fãs de Silent Hill. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem muito like, deixem muitos comentários, se inscreve no canal e não deixe de compartilhar com amigos e familiares. Então até a próxima e fiquem com Deus.